Graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Pode se assentar. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Lucas, capítulo número 15, versículo número 1. Tema da mensagem dessa noite: achados e perdidos. Glória a Deus. Lucas 15, nós vamos ler esses 9 versículos do 1 em diante. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem chegava até Jesus? Pecadores e publicanos, ou seja, todos os tipos de pessoas chegavam para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdendo uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Feche os teus olhos, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra, palavra que o Senhor exaltou, glorificou acima do Teu próprio nome. Fala conosco, Senhor, trata, Senhor Deus, nos nossos corações, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. O que você tem perdido durante a sua vida? Talvez seja um momento para você refletir. Você tem perdido, talvez, alguém, pessoas, amizades, entes queridos? Você tem perdido objetos, bens, carro, emprego, joias? Ou você mesmo tem se perdido? Você mesmo não tem se encontrado? Você mesmo não tem direcionado e traçado um rumo na sua vida? Eu quero deixar essa reflexão para você nessa noite, e que você possa refletir e saber e se encontrar dentro dessa palavra para saber aquilo que Deus quer tratar com você. A palavra de Deus diz que existiam ali escribas, fariseus, pecadores e publicanos, e todos eles vinham ali ouvir Jesus. E ali a parábola é proposta e fala ali das 100 ovelhas, das 99 que estavam no aprisco e de uma que se perdeu. Quando nós falamos de achados e perdidos, ele sempre me vem na mente, e foram sempre publicadas muitas reportagens dos achados e perdidos do metrô de São Paulo. Lá você encontra de tudo, e são coisas que é assim extremamente, você para pensar e fala: como uma pessoa esquece ou perde isso? Cadeira de rodas, muletas. Às vezes acontece milagre, né? Porque se a pessoa entrou de cadeira de roda no metrô, esquece a cadeira de roda, saiu andando, de muleta, e assim vai. Mas existem muitas coisas. Já vi reportagens que se esqueceram dentaduras, muitas coisas que se esquecem. Lá é uma coisa assim, que tem um departamento grande, documento, e você vem lá, às vezes você pode encontrar algo que você perdeu. E sempre quando eu falo sempre de achado e perdido, eu sempre recordo lá de casa a minha sogra, junto com o tio dela, o tio Zé lá do interior. Sempre que ele está em São Paulo aqui, às vezes eles ficam conversando, às vezes eu fico observando, e às vezes outro dia ele perdeu uma coisa lá dentro de casa e ficou procurando, e a minha sogra sempre falava para ele: Zé, mas onde você deixou esse negócio? E ele dizia para ela: mas se eu soubesse não era perdido. Estou falando que eu perdi, se eu soubesse eu não tinha deixado, eu não tinha perdido. E a verdade é que nós sempre perdemos algo. Ou perdemos algo, ou perdemos objeto, ou deixamos de nos relacionar. Isso faz parte da vida do ser humano. Aqui a palavra de Deus diz dessa parábola que foi dita, proposta, depois desse diálogo. Mas eu quero deixar frisado para você as características desses 4 tipos de pessoas, do versículo 1 e 2. Os publicanos
era um tipo de pessoas que estavam ali ouvindo o discurso de Jesus. E os publicanos, eles eram cobradores de impostos romanos, levantados ali pelos romanos. Muitos dos judeus não gostavam, porque eles eram tirados dentre os próprios judeus. Muitos deles eram judeus, ou quase sempre, se não quase sua totalidade, eram judeus. E eles cobravam impostos, e por isso que o povo também tinha aversão a eles. E dentro disso, no versículo 1, nós vemos que os publicanos chegavam. Os outros que chegavam para ouvir o discurso de Jesus eram os pecadores. Os pecadores têm por hábito cometerem no passado ou cometem no futuro, talvez vão cometem no presente, talvez vão cometer no futuro, o pecado. A definição para isso de pecador é que comete ou pratica, né, o hábito de pecar. As outras pessoas que nós vemos no versículo 2 eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo de judeu religioso, um grupo fechado, a qual viviam a lei rigidamente. Era um grupo fechado, ao qual não tinham pessoas que se achegavam a eles. Eles eram assim, muito uma tropa de elite, vamos dizer assim, soberbos. Era uma tropa de elite que era um grupo de judeus que era difícil, porque faziam parte da lei bem rígida. E as outras pessoas que se achegavam eram os escribas. Os escribas eram os doutores da lei, as pessoas que escreviam, que liam, que interpretavam as leis. Eram pessoas que podiam ter ali os seus cargos públicos, podiam ali ter ali a sua, vamos dizer assim, os seus cargos e a sua profissão ali elevada dentro ali daquilo que eles faziam. Então essas pessoas eram essas pessoas que estavam inseridas nesse contexto da parábola. E quando nós deparamos com ela, Jesus, ele vem e propõe essa parábola da ovelha perdida. E quando nós vemos ela, nós vemos que entendemos que se perdeu algo. E Deus, ele ama tanto a nossa vida, que ele faz menção de que essas 99 ficaram de lado e foi atrás apenas de uma. Se esforçou, foi atrás, lutou. Isso não significa que Deus não cuida e não quer saber das 99, mas é porque ele ama aquela que se desgarrou. Nós vemos Davi fazendo menção, quando é refletido lá sobre o Salmo 23, entre passagens da vida dele, que ele era pastor de ovelha, ele brigava ali. Quantas vezes eu imagino os relatos que tem, Davi não brigou com urso, com leão, entre outras coisas, como eu já falei aqui outro dia. Mas a palavra de Deus diz que essa ovelha se perdeu, estava ali. E Jesus faz essa colocação dessa parábola, que foi perdida do lado de fora. E a outra colocação que ele faz é sobre a dracma, daquela que foi perdida dentro de casa. E diz a palavra que ela estava ali, qual mulher que perdendo uma não vai parar de fazer o que está fazendo e correr atrás, varrer, levantar móvel, puxar tapete lá para ir atrás daquela. Quando eu perco algo, eu sou assim. Enquanto eu não achar, eu vou determinado. Pode ser uma moeda de 10 centavos que cai ali no vão do carro, entre o câmbio, entre o freio de mão. Eu dou um jeito de puxar, de pegar. Não gosto de perder nada. É triste, ainda mais quando você encontra algo assim. Outro dia eu achei um dinheiro no Brás e estava tão feliz, uma sede, trabalhando lá. Achei R$20 de um lado da rua. Estava atravessando com os amigos. Quando eu atravessei, que eu fui do outro lado pagar o refrigerante para todo mundo, eu tinha posto no bolso e caiu. Atravessei a rua e perdi. Foi muito triste, não deu para achar novamente. Mas nós ficamos com essa sensação. Ficamos com essa sensação quando perdemos algo. E a palavra de Deus diz que essa mulher, ela para ali e começa a procurar. E isso me faz refletir a estratégia de Satanás. Satanás é o inimigo de Deus, e o alvo dele é acertar os seus filhos. Satanás não pode nada contra Deus, mas ele pode contra os seus filhos. Então saiba que eu e você somos o alvo de Satanás. Saiba que eu e você somos aquilo ao qual Satanás trabalha noite e dia para destruir, para jogar ali no calabouço, para ver no fundo do poço. E Satanás, ele trabalha dia e noite para isso. Talvez essa mulher ali varrendo tudo aquilo que estava ali na sua casa para achar essa dracma, tenha vindo ali um sentimento dela de pensar em cuidar, falar, poxa, por que será que eu deixei isso perder? Como que foi? Onde foi que eu errei?
E muitas vezes nas nossas vidas nós procuramos justificativas para os nossos erros. Procuramos justificativas para aquilo que fazemos de errado. Procuramos justificativas para aquilo que não dá certo. A verdade é que ela perdeu, estava tendo que correr atrás. Agora ela tinha que trabalhar em prol daquilo, para correr atrás daquela dracma. E quantas vezes justificamos as nossas vidas aquilo que perdemos, ou aquilo que não conseguimos almejar? Sobrejamos sobre tudo. E às vezes isso é relatado, uma das primeiras aulas aqui no curso de Homem ao Máximo, de não justificar. Você sempre tem que assumir os seus erros, né? Você sempre precisa ali, independente do que for na sua casa, homem, você é o sacerdote do lar, assuma a sua responsabilidade. Muitas vezes chegamos no final do dia, ou no final do mês, olha, aconteceu isso, a minha esposa fez aquilo. Não, a responsabilidade é sua. Assuma tudo o que acontece. Independente de quem foi, você é o responsável. Hoje meus filhos estão na fase da repetição. Se repetem coisas boas, glória a Deus, graças a Deus por isso, são os pais. Se repetem coisas ruins, alguma coisa eles têm visto. E é assim com você também. Então vivemos numa fase em que eles estão nesse sentido. E hoje, quando eu estava preparando o esboço da mensagem, eu estava conversando com a Isabela, eu falei, vem cá, filha, e ela me ajudou a preparar o esboço da mensagem. E aí eu comecei a ver Deus a partir da visão de uma criança. E eu conversando com ela, e eu fazendo algumas perguntas para ela, e ela me falava, pai, Deus ele cura. Eu falei, ele é o Jeová Rafá. O significado do seu nome do seu irmão é esse. E aí nós estávamos preparando o esboço da mensagem, ela falou, pai, Deus ele cuida de nós. E o pastor citou aqui João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito, porque ele nos ama. E aí eu comecei a esboçar a mensagem, eu comecei a ver e perceber como uma criança enxerga Deus. E às vezes nós adultos colocamos, como esses religiosos aqui, como esses fariseus, como os religiosos da época colocavam uma barreira para o homem chegar até Deus. E uma criança, ela enxerga Deus na simplicidade, nas coisas simples, porque Deus é simples. Deus ele é simples, ele está nas pequenas coisas. E ela me relatava ali, nós estávamos conversando e ela falava, pai, Deus ele cuida de mim. Deus ele cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa casa. Ela sabe que Deus nos sustenta. Muitas vezes eles pedem algo e a Giane fala para ele, olha, vai orar. E às vezes eles falam, olha, pai, eu estou orando para você ter mais emprego, para você ganhar mais dinheiro. Eu falo, filha, olha para o pai ganhar mais dinheiro e trabalhar menos, porque eu percebi ao longo da vida que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Então você trabalha, se cansa, a gente tem que trabalhar com a cabeça. E é interessante você enxergar Deus a partir da mente de uma criança que é totalmente diferente do que nós pensamos aqui. Talvez você, quando amanhecer o dia, talvez você, como eu falei, nós vivemos numa metrópole, São Paulo, totalmente agitada. Dificilmente todas as pessoas que moram ou vêm morar em São Paulo acabam entrando na mesma rotina. Você vê os fast food, tudo pintado de vermelho, que é para você entrar, comer e sair, lanche rápido, 15 minutos. Você já acorda olhando no relógio, já acorda atrasado, às vezes não toma café da manhã, eu sou assim, às vezes o relógio atrasa, eu faço mais 5 minutinhos, eu saio sem comer. E às vezes nós nos deparamos com isso, e às vezes passa o dia e você fala, que momento que eu parei para refletir. Aí você lembra do judeu que orava lá 3 vezes ao dia, ia na hora da oração nona, e você via ali os relatos de Daniel, e você fala, meu Deus, que hora que eu parei para refletir hoje, devido à correria do dia, devido a tudo que eu estou fazendo. E você começa a refletir, você começa a ver os valores de tudo aquilo que tem acontecido. E aí logo depois, no decorrer da mensagem, vem ali, a partir do versículo 11, a parábola dos 2 filhos, daquele que estava dentro de casa, daquele que saiu. E eu tenho para mim, eu costumo dizer que esse capítulo 15 é a seção dos achados e perdidos da igreja, da Bíblia, porque tudo que está achado e perdido está aqui. E você vê que para mim é uma parábola só, todas elas se encaixam. Deus está mostrando para nós os valores das coisas. A ovelha que foi perdida fora de casa, a dracma que foi perdido dentro de casa, os 2 irmãos que se perderam. Isso tudo é para nós refletirmos o que temos feito na nossa vida. E quando eu vejo a vida desses 2 irmãos, no capítulo 15, a partir do versículo 11, o primeiro,
quando ele sai para usar e usufruir tudo aquilo que o pai tinha, ele pede ali a sua herança, e a herança nós sabemos que ela é dada, o testamento é oficializado a partir que se tem o óbito do testador ali, mas ele pede antes e o pai o dá, e ele vai lá, gasta, vive uma vida dissoluta, mas depois se arrepende e fala: ó Deus, os empregados do meu pai ali têm tudo ao seu dispor e eu aqui passando necessidade. A palavra de Deus diz que ele sentiu desejo de comer ali o que os porcos comiam. Ele não chegou a comer, mas a palavra de Deus diz que ele sentiu desejo, porque ele tinha fome. E aí então ele lembra que o pai estava esperando de braço aberto, porque o pai era pai. E aquele filho que estava dentro, que não saiu, mas que estava perdido dentro de casa, sem desfrutar de tudo que era proposto para ele, sem desfrutar de tudo que o seu pai tinha conquistado, ele estava ali somente murmurando, somente reclamando e de olho naquilo que o irmão faria. E ali a palavra relata, depois você pode ler, que ele ouviu um barulho, um burburinho, e ali ele foi perguntar para um dos funcionários o que estava acontecendo, e ali o funcionário, talvez muito alegre, falou: olha, era o seu irmão estava perdido, mas voltou, seu pai mandou preparar, mandou fazer festa, e ali o seu irmão fica irado, ele fala: olha, eu estou aqui até agora e eu não tenho nada. E o pai, talvez eu fico pensando, imaginando, conjecturando, o pai meneando a cabeça assim, falando: filho, você estava aqui comigo, você tinha tudo ao seu dispor, mas você não soube desfrutar. Você tinha tudo aqui ao seu dispor, você não soube desfrutar de nada. E nós traçamos um paralelo com essas parábolas da ovelha que foi perdida fora, das dracmas que foram perdidas dentro, e dos irmãos que se perderam. E aí eu volto naquela pergunta que eu fiz para você: o que você tem perdido na sua vida? O que você perdeu de valor? Talvez, como eu disse, de algo que eu perdi e não achei, mas existem outros que eu consegui recuperar. Talvez ainda há tempo de nós recuperarmos aquilo que nós perdemos. A ovelha, representando a primeira parábola, talvez algo, pessoas que nós perdemos, entes queridos que se foram não veremos mais, somente na glória, mas talvez uma amizade num trabalho, um vizinho, um familiar, um ente querido. Ainda há tempo de recuperar o que se perdeu. Não há tempo mais para fazermos o que ficou para trás, mas nós podemos correr para frente e avançar. Eu não sei, mas na minha vida muitos processos me fazem refletir em muitas coisas, e eu não lembro se eu já comentei aqui, mas existiu uma briga na minha família, e a minha mãe e a minha tia não se falaram por muitos e muitos anos. O meu avô, muito parecido com esse pai da última parábola, ele dividiu os bens para os filhos em vida, e a minha mãe foi uma das que não ficaram com tudo. Meu avô deu uma das coisas, a minha mãe vendeu, enfim, e um dos bens que nós temos até hoje, que ainda não foi vendido nem partilhado, meu avô deixou no nome da minha mãe e criou problemas, mas enfim, qual a justificativa para ele não dar? Porque ele tinha medo que minha mãe vendesse tudo e os filhos ficassem sem nada, e só minha tia sabia disso, e durante muito tempo a minha mãe guardou mágoa da minha tia, brigaram. Isso é comprovado cientificamente, temos médicos aqui. Ainda esses dias eu estava lá no salão em casa, existia uma outra enfermeira do AC Camargo falando sobre depressão, sobre alguns problemas psicológicos, psíquicos que causam câncer, e ela estava falando sobre a mágoa, né? A Gabriela estava comentando lá que a mágoa é um dos problemas que é comprovado cientificamente que causa o câncer de mama. Ela teve falando também que foi justamente o que minha mãe teve. E ali foi guardada essa mágoa durante muito tempo. Eu frequentei quase 2 anos o ICESP. Lá eu podia ver as pessoas clamando pela vida. Então eu abro um parênteses para você que anda reclamando e se entediando aí pela vida. Eu costumo ver muitos posts que se falam. Na última ministração até vi um post que o Beto fez. Eu mencionei ele na última pregação. E hoje eu vi um que o Gesiel fez também, que as pessoas ficam se lamentando da vida. E quando eu me deparo com isso, eu sempre costumo dizer: olha, se você está passando por isso, vá até o ICESP ou qualquer
instituto, qualquer hospital do câncer, que você vai ver as pessoas brigando para ter mais um dia de vida, brigando para ter ali mais um momento com seu ente querido e não podendo. E a minha mãe ali no seu leito de enfermidade, ela pôde se reconciliar, depois de muito tempo, quando estava já no fim da vida. E as pessoas vivem como se nunca fossem morrer. E no final da vida é engraçado que quando elas chegam no final, quando estão ali para se findar, elas começam a pedir coisas, às vezes coisas simples, um suco, um refrigerante, um doce, uma comida que alguém faz, um gosto que fica na boca, e começam a pedir coisas simples, coisas essas que elas poderiam fazer enquanto estavam com saúde e não fizeram. E ali nesse momento elas puderam se reconciliar, mas foi um trauma que ficou pela vida toda. Então eu quero dizer para você nessa noite, que se foi alguém, há tempo de nós recuperarmos ainda o que se foi perdido, há tempo de se reconciliar, há tempo de fazer uma ligação, de mandar uma mensagem. Hoje vivemos na era da tecnologia, é simples, às vezes as pessoas têm vergonha, trocam uma mensagem, mandam um WhatsApp, mandam uma mensagem. Há tempo para nós recuperarmos isso. Não há tempo para recuperarmos o que aconteceu, aquele que se foi já não há mais tempo. E quantos velórios, quantos ofícios fúnebres eu já fui, já fiz, e as pessoas ali no leito de morte, pensando, suspirando, como eu queria ter te abraçado, como eu queria ter te dito isso, e já não há mais tempo. Hoje ainda há tempo para nós, hoje ainda há tempo. Não deixe que as pessoas passem desapercebidas na sua vida. No caso da dracma, eu não sei, talvez foi algo que você perdeu na sua vida de valor, um carro, um imóvel, joias, um emprego. Há tempo ainda de nós recuperarmos. Eu falo para minha esposa, o tempo faz nós amadurecermos. Hoje é uma fase que nós vivemos que esse carro que nós temos hoje, que você vê conosco, é o primeiro carro que eu tenho quitado. Todos os outros carros que eu tive na vida já foram muitos, mas nenhum era meu. Tudo era financiado, tudo era do banco. Eu pagava a prestação, usava, era como se fosse locado, não tinha. E eu vendia, às vezes tomava multa, não pagava documento, e era licenciamento de um ano, de outro. Aí quando chegava a hora de trocar, da manutenção, eu ia na agência, você ia ver, sobrava um pequeno valor para dar entrada num outro. E assim nós íamos fazendo, de um carro para o outro. Aí pagava IPVA, pagava multa, aí a agência comprava o carro, aí você sobrava lá 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, aí servia só para dar uma pequena entrada no outro. E graças a Deus hoje o tempo faz nós amadurecermos, e hoje nós temos um carro quitado, coisa que nós não tivemos antigamente. Perdemos muito dinheiro em muitos carros. Existem pessoas que perdem dinheiro em imóveis, perdem dinheiro em joias, penhoram e não conseguem buscar, vendem, compram com valor absurdo, depois vendem por valor risório. Eu não sei se é o caso nessa noite da sua vida, mas eu digo para você também, ainda há tempo, ainda há esperança. Esses dois irmãos simbolizam aquilo que foi perdido na vida do ser humano, dentro da igreja, dentro de nossas casas, da nossa família. Um estava dentro e quis sair, se perdeu do lado de fora. E o outro estava dentro e também estava perdido. E quantas vezes estamos dentro da igreja, fazendo no ativismo, fazendo coisas, achando que estamos agradando a Deus, e quando me vem na cabeça eu lembro de Marta e Maria, quando Jesus falou, olha, importa o que ela faz, e falava para ela, olha, não anda preocupada com as tarefas, olha, e a outra irmã ali assentada aos seus pés, ouvindo a palavra, ouvindo o discurso, enquanto a outra corria para tudo que é lado. Existem momentos nas nossas vidas que temos que parar. Muitas igrejas, falo isso não de igreja local, mas de igreja a nível geral, muitas igrejas existem, muitas igrejas cheias de pessoas, mas de igrejas cheias de pessoas vazias, que muitas vezes estão fazendo ali um compromisso, como você faz na sua empresa, de bater um cartão, passar ali pela porta, o pastor já me viu, beleza, hoje eu vim no culto, domingo eu estou aí novamente, bato o cartão, vou embora, às vezes nem está aqui. Eu não consigo saber onde está o seu pensamento nesse momento, eu não consigo saber o que está passando pela sua cabeça, mas o Espírito Santo de Deus sabe. O Espírito Santo de Deus sabe o que passa na sua cabeça nesse momento. Aqueles dois irmãos estavam perdidos, um fora e o outro dentro.
E quantas vezes passamos por isso? Ninguém é isento disso. Nós temos a falha imagem que o homem de Deus é aquele que tem aqui, que se veste bonito, que prega, que tem uma retórica, uma oratória boa. Mas você não sabe a intimidade dele. Você não sabe, às vezes o cara está aqui em cima e a vida dele está arrebentada. Às vezes você está assistindo uma televisão, uma igreja assim cheia de pessoas, aquele homem pregando, pulando, saltando. Isso não quer dizer que ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Isso não é questão para ser comparado, porque muitas pessoas estão nessas condições, mas como esses dois irmãos, às vezes dentro da igreja, mas totalmente fora, desconectado com o Pai. Eu não sei se também isso passa com você nessa noite, mas eu já passei assim, eu já passei fases da minha vida, e uma dessas, eu já até contei uma vez aqui, não me lembro, mas muitas vezes teve uma época que nós congregávamos numa igreja que o culto era de sexta-feira, e eu fazia de tudo para pegar o rodízio do carro, para mim chegar depois do louvor. Aí eu falava, o pastor vai me ver aqui mesmo. Eu chegava, já estava da palavra para o final, e eu ia mais ou menos que bater um cartão na igreja, ia lá, todo mundo via, eu estava na igreja, ia lá, tal, trabalhava longe, tinha um bom álibi, trabalhava lá na Paulista, rodízio de sexta-feira, o carro era final 0, não lembro se era 0 ou era 9, mas era de sexta. E aí eu usava isso, olha, pegava esse trânsito, essa radial, um tumulto para chegar, mas eu chegava na igreja lá, perto do amém, mas estava dentro, mas não estava conectado, estava igual esses dois irmãos, um estava fora e depois lembrou do Pai, o outro estava dentro, mas totalmente desconectado. Como está o seu coração nessa noite? Como você tem vivido? O que você tem passado? O que você tem perdido? São valores, são pessoas? O que você tem perdido, que você pode refletir nessa noite e falar, Senhor, eu preciso me reencontrar. Senhor, há algo, há esperança, há pessoas que eu preciso me conectar novamente. Há talvez bens que eu consiga recuperar. Há minha própria vida que eu preciso, Senhor, voltar para Ti. Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. O que você tem vivido nessa noite? Você tem chegado até aqui, tem dito, tem olhado para trás, tem falado, olha, minha vida tem sido um exemplo. Você pode olhar para trás e falar, olha, assim como eu ministrei ainda outro dia, como aqueles dois que chegaram para aquela pessoa na porta da igreja, na porta do templo, falar, olha para nós. Será que nós podemos ser exemplos para a próxima geração, para os nossos filhos, para aqueles que nos observam? Será que nós vamos ser exemplo para aqueles que nos observam do lado de fora, para a vizinhança que reparam em tudo aquilo que nós fazemos? Ainda hoje eu estava, antes de vir, estava conversando com uma vizinha, eu a convidei, estava falando do tempo, olha, o tempo hoje está bom, está gostoso, bom para sair. Eu falei, está bom para sair, está bom para ir para a igreja também, vamos. E a convidei, ela falou, vou ver. Aí quando nós saímos, eu falei para a Giane, vê se a Rose vem conosco e tal. Aí eu passei, e ela ficou lá conversando com a minha sogra e não veio. Muitas vezes nós queremos muita coisa de Deus, mas não conseguimos entregar. O pastor esteve falando sobre a oferta, sobre a entrega. A oferta é uma atitude, nós temos que ter. Às vezes não temos aquele objeto palpável para entregar. Não temos talvez a oferta em dinheiro, às vezes alguém que se dispõe de algum bem para dar, um relógio, uma joia, não temos isso, mas nós temos a nossa vida. Esses dois irmãos se encontravam nessa condição, e aquele que estava fora prontamente lembrou do Pai que o cuidava, que o amava. E talvez eu fico pensando ele durante o caminho, imaginando o discurso do Pai, mas o Pai, a única coisa que fez quando chegou até ele foi o abraçar, foi esperar de braços abertos e dizer, filho. Eu fico imaginando aquele pai falando, filho, eu te amo, filho, você demorou, eu estava aqui esperando todo esse tempo, você não precisava ter passado necessidade, você não precisava ter passado fome. E talvez aquele pai também consolando aquele outro filho, filho, tudo que eu tenho é teu, você está aqui, tudo está à sua disposição, nós fazemos parte do reino de Deus, tudo está ao nosso dispor, basta nós sabermos tomar posse. Quando oramos por enfermidades, precisamos saber que Cristo já levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Nós precisamos crer naquilo que nós oramos. O que nós temos perdido?
Quais são os valores que precisam ser revistos em nossas vidas? Talvez essas parábolas, sendo uma única só, venha fazer com que nós chegamos à conclusão daqueles exemplos que eu dei no começo, de publicano, de fariseu, de escriba, de pecador. Qual característica desses homens que nós nos encaixamos? Aquelas 99 ovelhas, aquelas 9 dracmas e aquele irmão que ficou perdido dentro de casa simbolizam os publicanos, os escribas, os fariseus. Aquela uma ovelha desgarrada, aquele filho que estava perdido e voltou, aquela dracma perdida, ele representa todos aqueles pecadores, todos aqueles que estavam ali dispostos a ouvir o discurso de Jesus, todos aqueles que estavam ali dispostos a se arrepender. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho unigênito. E eu aprendi ao longo da vida e procurei, nós não encontramos definição para esse termo, unigênito, não tem definição para ele. O escritor, quando escreveu, ele o colocou por quê? E foi traduzido de que forma? Porque não tinha tradução, não tinha uma forma definida, não era um artigo definido para dizer Deus amou o mundo de tal maneira. Não é uma forma definida, é tal, porque é muito, ele não soube expressar ali em palavras o quanto Deus nos ama. E é por causa dele que nós estamos aqui, como foi ministrado, para o adorar. Para Deus as nossas limitações são pequenas, Deus ele consegue assim, num sopro, apagá-las de nós, agora basta nós estarmos dispostos. Amém? Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu queria fazer você chegar numa fase de reflexão. Talvez a mensagem, talvez você veio para o culto essa noite imaginando pular, saltear. E talvez você entrou aqui nessa noite também falando, olha, eu preciso ouvir uma palavra que eu vou ficar ali quietinho, sendo tratado. Deus sabe aquilo que você precisa. Eu costumo dizer que a tragédia não é quando o homem morre. Porque quando o homem morre, ele está morto. Ali já foram seus sonhos. É por isso que o cemitério é um dos lugares que mais tem sonhos enterrados. Ali existem muitas pessoas que não conseguiram ali dar continuidade naquilo. Mas a tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é quando o que está dentro do homem é mortificado. Aquilo que está dentro de você. Quando você para de sonhar, quando você para de desejar, quando você para de almejar, quando você para de buscar, quando você para de acreditar que Deus e Cristo é a nossa esperança. Há esperança para nós. Eu não sei o que passa. Talvez às vezes seja um chavão para nós dizer, eu não sei, mas nós não sabemos, o Espírito Santo de Deus é que sabe. Talvez pessoas estão aqui enfermas, talvez nem quem está do lado sabe. Talvez pessoas chegaram aqui na igreja arrastadas, trazidas por outra. Talvez no seu coração você está falando, olha, eu era igual a essa ovelha perdida. Talvez você esteja falando, não, eu era parecido com essa dracma. E talvez você fale, não, eu era igual a esses irmãos. Eu estava dentro, saí, agora que estou fora também estou perdido, agora que estou dentro estou perdido. Mas chegou o momento de nos encontrarmos. Chegou o momento de nós dizermos, Senhor, eis aqui as nossas vidas. Senhor, eis aqui. Muda, restaura, trata. E tenha certeza, quantos de vocês querem passar por esse processo de ser tratado, de ser moldado por Deus? Diga amém. Amém, glória a Deus, foi vocês que disseram, não foi eu. Você sabe que o amém, no hebraico não tem as vogais, o amém quer dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo são testemunhas, e isso que você diz será concretizado. Então quando você fala amém, assim seja e será feito. Então não foi eu que disse. Então se você disse, eu quero ser tratado, eu quero ser moldado, se entregue a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Enquanto o louvor louva, nós vamos adorar a Deus, e tenha certeza que Deus, Ele conhece o que está no profundo do seu coração, na sua intimidade. Ele trata, Ele molda, Ele restaura, Ele restitui, Ele traz de volta a vida, Ele traz de volta a esperança,
Se foram pessoas, Ele vai fazer chegar um tempo ao qual vocês serão conectados novamente. Vai haver um tempo de perdão, vai haver um tempo de reencontro. Se foram coisas materiais, vai chegar o tempo da restituição. Vai chegar o tempo em que Deus vai soprar o vento e vai trazer tudo de volta. Se foi uma, Ele vai trazer 2, 3, 4, 5. E se foi o caso de você estar perdido, chegou o tempo de Deus tratar com você nessa noite. E você falar: Senhor, eu estava fora e agora estou dentro. Senhor, a minha vida é Tua, eu me entrego nas Tuas mãos. Aleluia.